porque viram a sua nudez, ela também suspira e volta para trás. A sua imundícia está nas suas saias, nunca se lembrou do seu fim, por isso foi pasmosamente abatida. Não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se tem engrandecido. Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela, pois ela viu entrar nos seus santuários gentios, acerca dos quais mandaste que não entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda suspirando, buscando pão, dela as suas coisas mais preciosas, a troco de mantimento para restaurar minha alma. Vê, Senhor, e contempla que sou desprezível. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho, atendei e vede se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Desde o alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles, estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolado e enfermo a todo dia. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão, elas estão entretecidas, subiram como meu pescoço, e ele abateu minha força. Entregou meu Senhor nas mãos daqueles a quem não posso resistir. O Senhor atropelou todos os meus poderosos no meio de mim e convocou contra mim uma assembleia para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como um lagar a virgem da filha de Judá. Por essas coisas eu ando chorando. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão assolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende Sião as suas mãos, não há quem console. Mandou o Senhor acerca de Jacó, que lhe fossem inimigos os que estão em redor dela. Jerusalém é entre eles como uma mulher imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra o seu mandamento. Ouvi, pois, todos os povos, e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, enquanto buscavam para si mantimento para restaurarem a sua alma. Olha, Senhor, porque estou angustiado. Turbadas estão as minhas entranhas, o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada, em casa está a morte. Ouviram que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste, mas em trazendo-te tu o dia que apregoaste, serão como tu. Venha toda a sua maldade diante de ti e faz-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as transgressões, porque os meus suspiros são muitos e o meu coração está desfalecido. Este aqui é o livro de Jeremias, um livro escrito em formato poético, um livro de lamentações. A tradução exata deste nome, Lamentações, seria como um bramido dizendo, por quê? Por que seria a tradução? Como se o profeta estivesse perguntando essas coisas. Nós lemos o livro de Jeremias e vimos a cidade de Judá e o povo de Jerusalém sendo completamente destruído e devastado, a despeito de 23 anos. Fabinho, 23 anos, o profeta avisou uma nação inteira que se rebelou contra a palavra de Deus. Então aqui no livro de Lamentações, o povo já destruído, o povo já em exílio, está lamentando aquilo que aconteceu com a vida deles. O povo de Jerusalém era um povo entregue aos inimigos, um povo entregue às maldades, e o Senhor fala deles como falando da sua noiva. É muito interessante a dor que acontece, a forma como o Senhor relata o seu povo como uma mulher imunda, cujas saias estão imundas. No livro de Jeremias, o profeta vai dizer que o Senhor levantava a saia dela para expor a vergonha dela diante dos seus amantes. Então aqui no texto o Senhor vai falar de Jerusalém, de Judá, a filha de Sião, e vai dizer: essa cidade era grande e se tornou solitária, viúva, era populosa e não tem mais ninguém. Ela era como uma princesa para Deus e agora é uma tributária
bancária, ou seja, uma escrava, choro, amargura e falta de consolo. As pessoas e as nações que Deus havia avisado, não façam aliança com eles, porque senão vocês vão ser idólatras como eles, e vão cair nos ocultismos e feitiçarias deles. Esse povo para quem Israel e Judá se entregaram, agora são traidores. As alianças com os inimigos se tornaram agora em laço. Esse mesmo povo com quem eles fizeram aliança, agora os persegue e se tornam chefes deles. Judá agora está no cativeiro, em servidão como escravo, e diz o texto, não há descanso. As pessoas que estão vivendo em pecado, elas também vão perdendo todas as coisas que elas têm. Elas perdem primeiro o presente, porque o pecado vai tomando cada vez mais tempo. Elas perdem o passado, onde está a revelação de Deus e a noção de identidade que um dia elas receberam. E elas perdem o futuro, porque todos os sonhos são deixados de lado para viver aquele momento dos seus pecados. E o que acontece com alguém que é escravo é que ele vai se dando a coisas erradas, e essas coisas erradas vão se tornando vícios na vida dessas pessoas. O vício tem o poder de te alegrar no momento e logo em seguida trazer consequências ruins que geram aquela ressaca moral, e depois a pessoa compensa essa ressaca moral usando novas doses desse vício. Observe a vida de uma pessoa drogada, porque se assemelha muito à vida do povo de Israel. Você começa a negociar princípios e depois começa a vender as coisas de dentro da casa para comprar a sua droga. E a sua família começa a perder você e perder os recursos. Uma pessoa que está viciada nessas coisas tem amizades imundas, e daqui a pouco a sua família está exposta à violência, ao assalto, ao risco. Assim também Israel estava expondo as suas famílias. A cena descrita no livro de Jeremias é uma invasão onde os homens foram mortos à espada, os reis tiveram seus olhos vazados, as esposas e filhas foram abusadas na rua, as crianças começaram a carregar a carga como escravo, e os bebês de colo viraram comida. Imagina você cozer o seu filho para comer. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu nessa situação. E ninguém botou a culpa no diabo aqui. Os servos de Deus vão dizer, acabou a festa, as portas estão desoladas, porque o Senhor nos afligiu. Agora a tristeza e a amargura por causa das nossas transgressões, estamos entregues aos nossos inimigos. Antes nós éramos honradas como cidade, agora desprezo, vergonha e nudez, sem formosura, escárnio, ruína, ela foi saqueada. Os ímpios, os inimigos olham e riem. Você sabe que você é cercado, e quando o inimigo consegue derrubar alguns de nós, aqueles que trabalham as ocultas riem. Tem gente que ri quando um casamento é destruído. Tem gente que ri quando o jovem que se guardava entra na prostituição. Tem gente que ri quando alguém que estava saudável deixa os sonhos para entrar no mundo das drogas. Os gentios entraram agora dentro do santuário, que Deus disse, isso é puro, os gentios não podem entrar. Mas o próprio povo havia colocado tanto pecado, tanto ocultismo, tanta feitiçaria dentro do templo, que o Senhor mesmo deixou choro e lamento, e os inimigos rindo. Eu me lembro de um amigo muito querido. Sabe aqueles rapazes que são tão bonitos que nas igrejas, na igreja que ele está todas a fim do mesmo cara? Ele era esse tipo de cara, inteligente, sério, bonito, muito chamado. E ele falava que na frente da casa dele, perto da casa dele, tinha um centro de ocultismo e feitiçaria, e que ele percebia que aquele povo visava ele, fazia obras contra ele. E no momento de fraqueza, na época de solteiro, ele se entregou aos pecados sexuais. E quando ele passava em frente a esse centro de ocultismo, as pessoas, como que sabendo, riam, e elas comemoravam aquilo. E ele se sentia mal. O pai dele, pregador do evangelho, dizendo: meu pai é que nem carro velho, onde ele para, ele prega. Homem de Deus. Mas depois se levantou, se posicionou, teve um casamento, uma família linda. O exemplo que eu estou dando é porque tem gente que te espreita. Às vezes a gente acha que a guerra é interna, mas tem uma nuvem de
testemunhas trabalhando para você desistir da sua fidelidade. Se você quiser saber melhor aquilo que realmente é importante na sua vida, veja a forma como o inimigo se levanta para destruir. Veja como o inimigo se levanta para destruir a santidade, a pureza das crianças, a santidade de um casamento, a força e o vigor de uma vida devocional, a verdade de um ministério, como o inimigo tenta corromper essas coisas. Então aquele povo estava dado ao prazer. Perceba como Deus trabalha. Deus pega Adão depois da queda e diz: 6 dias você trabalha agora, porque antes você não tinha pecado, só tinha lazer e prazer. Agora que o homem caiu, ter prazer em jardim que dá tudo e tempo livre, sendo você caído, é muito perigoso. É muito perigoso. A história do povo de Israel é o seguinte: vai prosperando, aí vai deixando Deus de lado. E aí vai fazendo alianças com as nações, e depois disso vai se prostituindo politicamente, e depois espiritualmente com as imundícies daquele povo que sacrificava seus filhos a demônios, e Israel começou a fazer a mesma coisa. E depois da idolatria começa a vir a prostituição sexual. A terra era cheia de adultério, próspera passividade, o povo vai se jogando no mal, não sabe administrar tempo livre e riqueza. Se você vê o Instagram de rico hoje, ele ostenta tempo livre e riqueza. Ele viaja, não, deixa o algoritmo trabalhar para nós aí, ó. A gente só cria um sistema aqui, ó, e fica vendendo curso, preferência para crente, ele compra tudo. E a gente vai curtir, passear. Essa é a nossa vida. Tempo livre e dinheiro de sobra. Vida de consumo e de prazer. Logo adiante você pode ter um perigo a longo prazo para você. O padrão de um servo de Deus é o auto-sacrifício. Os bons livros cristãos de discipulado mostram que vida simples é a vida do discípulo de Cristo. Esse povo aqui então não está seguindo a orientação que foi dada lá em Gênesis. Você trabalha 6 dias, o seu descanso do sábado é comigo, você vai ficar comigo. O que a gente faz no nosso tempo livre? É festa, é restaurante, é viagem, é tela. E o tempo do Senhor de fortalecer-se nos princípios, ó, trata a Deus de qualquer jeito. Aí a coisa está dando certo, Deus fica na gaveta. E aí, meu amigo, tempo livre, sem propósito, ó, sem foco no sonho, no propósito, vai ficar olhando para o umbigo, para baixo. E o inimigo vai te oferecer alguma porcaria para você jogar a sua vida. Então a galera foi conectando com o povo de Israel ali, e que destruindo os hábitos. Daqui a pouco o ritual religioso estava certinho, mas o coração todo porco, todo podre. E Deus avisando durante anos. Corrupção política, não cuidavam dos pobres. O texto de Jeremias, nos 2 livros, coloca uma ênfase sobre o cuidado com os idosos que foi negligenciado, cuidado com as viúvas, com os órfãos, com os pobres, e muito dinheiro, muita ostentação, muito pecado. Confiavam que, como eles tinham um prédio, aqui chamam de templo, Deus estava com eles. A casa do Senhor, sabe? A gente tem a casa do Senhor. E tem aquela caixa de madeira, de ouro por fora, onde Deus mora. E ela está aqui, está tudo bem, está tudo bem. Era essa a argumentação. E o povo vai se jogando no pecado. Agora imagine que quando o povo está no pecado, Deus avisa e traz juízo, traz disciplina, e é para as pessoas se arrependerem. Então a disciplina de Deus traz alguma dor, para que aquele comportamento pecaminoso onde está o prazer do homem, seja agora conectado à dor e não ao prazer mais. É uma mudança de mente que Deus quer trazer nas pessoas. E então, ao invés de elas buscarem aquilo de novo, elas se arrependem. É isso que Deus vai fazendo. Então você está com tempo livre, eu vou trazer os inimigos para lutar com você, e o seu tempo que era livre, que seria para você estar bem com a família e com Deus, agora você vai gastar em pelejas. Você já viu como Deus traz pelejas e levanta pessoas para nos forçar a buscar às vezes? Quando a gente está no propósito, eles vêm para impedir. Mas quando Deus dá aquele alívio e as pessoas estão jogadas em maus hábitos, Deus vai ter que fazer uma sacudida, por muitas vezes.
Não saber lidar com os prazeres vai fazer você ficar escravo como este povo ficou tributário. Olha a vida de um povo naquela época e vamos comparar com o de hoje. O povo naquela época, então, só sobrou a terra para trabalhar e eles tinham que pagar uma porcentagem agora para a coroa da Babilônia e da Assíria. Então, na prática, como vive um escravo? Ele trabalha muito, descansa pouco e ganha muito pouco. Ele come pouco e dorme pouco para não sobrar energia para fazer uma rebelião e se libertar. O cálculo das calorias é exato. Ele não dorme, ele não come, ele está sempre cansado, cada vez mais doente. Ele não tem tempo, visto que está cuidando só de conseguir comer e sobreviver. Ele não tem tempo sobrando e recursos sobrando para construir um plano de fuga. Um homem sóbrio, o servo de Deus sóbrio, ele sabe que no fim do dia sobra energia, no fim de um mês sobra dinheiro, e ainda tem uma vitalidade na vida dele para construir a sua aposentadoria. Tem gente que está construindo uma aposentadoria só de dinheiro, está esquecendo que o cérebro tem que estar bom e o corpo também. Não adianta ter só dinheiro lá, o cérebro tem que estar bom e o corpo também. Então a pessoa sóbria planeja o fim da vida, usando os recursos que sobram no fim do dia, no fim do mês, para construir aquele futuro. É básico. O homem de Deus ainda está construindo a sua eternidade. Com os recursos que tem, ele está construindo uma eternidade. Com a saúde que ele tem, ele está fazendo a obra de amar as pessoas para construir uma eternidade. Agora, um escravo, não naquele contexto literal de Jerusalém, mas um escravo espiritual hoje. Ele usa o tempo dele como entretenimento, os recursos financeiros com substâncias como álcool, drogas, festa, coisas boas. O tempo livre dele é remoendo amarguras, compensando com prazeres imediatos, pornografia, sexualidade, a mente gravitando em coisas ruins, e ao invés de construir os sonhos e projetos em Deus, ele está preso numa circunstância de escravo. Fora disso, as presenças demoníacas que lhe roubam a paz, a santidade dos filhos, a saúde do casamento e adoecem-lhe a mente, as emoções e o corpo. Vida de escravo, a alma angustiada, sem paz e contendas ao redor. A vida financeira pode entrar em declínio, a vida pessoal, vida de relacionamentos, relacionamento de casamento, a família dos filhos em declínio. Tem gente que canta lindo e os filhos estão entregues ao inimigo com a porta fechada do quarto, o fone no ouvido e a tela na cara. E os pais perderam os filhos dentro de casa. Esse é um cenário de escravidão também. Mas se você pergunta para um ser humano se está tudo bem, ele pensa, não estou doente e tenho dinheiro para comer e pagar. Está tudo bem. Essa é a vida das pessoas. Mas você está tão bem quanto você esteja com Deus. Se nós morrêssemos hoje, veríamos para onde nós iríamos e se estaríamos bem. Essa é a realidade. Então, no texto ainda de Lamentações, rei, sacerdote, o santuário, o altar estavam em pecados. O texto de Lamentações vai dizer: os teus profetas viram para ti vaidade e loucura e não manifestaram a tua maldade para impedir o teu cativeiro. Mano Jorge, o Senhor está cobrando deles que os pregadores não avisavam que o povo estava em pecado. Se tivessem avisado, o povo poderia ter se arrependido e evitado o cativeiro. Você sabe o que é uma mãe ver os filhos nas drogas e na perversão sexual? Os filhos entrando num relacionamento que só o filho, só a filha não vê, que é destruição para ela. Assistir o alvo do seu amor sendo destruído é ruim. E os maus testemunhos dos pais. Nós somos uma geração que os filhos não querem seguir a religião dos seus pais, onde os filhos estão abandonando a igreja evangélica, crente voltando para o catolicismo e fazendo amizade com as religiões de matriz africana. Os teus profetas não te avisaram. Juízo de Deus vem, Lamentações capítulo 3. É lá que nós temos um texto tão famoso: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim e são novas a cada manhã. Esse texto de Jeremias e Lamentações, ele fala da boca de Deus lá no livro de Jeremias, e Deus diz assim: eu vou trazer todo esse juízo, mas eu vou
salvar o remanescente. Tão certo quanto tem a minha aliança de que a cada manhã nasce o sol, também eu nunca abrirei mão desse povo que eu escolhi, descendência de Abraão. Olha o que ele diz literalmente: se for possível anular a minha aliança com o sol, de que haverá dia e o sol vai nascer, também poder-se-á anular a minha aliança com Judá. Agora sabe o que diz lá em Apocalipse? O sol não dará mais as cores. Chega uma hora que é cortada. Quando Jesus morre na cruz e o juízo de todos nós vai sobre ele, trevas cobrem o céu. Então, mesmo a aliança com o sol, chega uma hora que a coisa aperta e não há mais como fazer. No livro de Reis, os profetas dirão: depois de muitos avisos, já não havia mais remédio, e a única solução foi trazer juízo sobre Jerusalém. Aí o texto ainda dirá: põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Dê a tua face ao que te fere. Se você viveu em pecado e estão te acusando, dê a tua face, fique quieto e aguente a afronta, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Ainda que ele entristeça alguém, depois usará de compaixão. E os falsos profetas que profetizavam engano, olha o que o texto dirá: quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não falou? Deus é aquele que traz o mal e também o bem, o mal como consequência de pecados. O texto ainda dirá: se algum profeta disser e não se cumprir, não fui eu que enviei. Agora olha a luta de Jeremias, 23 anos para se cumprir. 23 anos. Quisera eu, varão, que cada vez que esses profetas de hoje falam que Deus vai fazer e vai entregar, tivesse um cadastro do que ele disse para quem, de que não se cumpria. Na antiguidade, uma coisa que o cara dissesse que não se cumpria era falso profeta, morte para ele, era morte. Hoje os caras profetizam cura na semana, o outro morre. Profeta famoso profetiza que a cidadã vai para nações, naquela semana ela é presa porque matou o marido e descobriram que a mulher era ocultista, feiticeira e transava com os filhos que ela adotava. E o profeta ainda é famoso. E todo mundo vai lá babar o cara. Todo mundo. Aí Deus usa os ímpios. E Deus diz assim: do que vocês se queixam, povo de Israel? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, porque o Senhor cobriu o teto de vocês de nuvens, para não ouvir mais a sua oração. Tem orações que Deus não recebe. Tem gente em posição errada que Deus não recebe. Fome e morte nas ruas. O texto dirá: vocês se tornaram piores que Sodoma e Gomorra, porque na misericórdia de Deus, Deus mata Sodoma e Gomorra num dia, e vocês vão sendo levados em cativeiro, passando fome dia após dia, enganados, cozeram os seus filhos. E o texto vai dizer assim: foi por causa dos pecados dos profetas e das maldades dos sacerdotes. Olha para o teu Brasil, olha para a igreja do teu Brasil, olha o que está sendo pregado, olha a prostituição. Se eu falasse palavrão, eu ia dizer um aqui agora, aquele com P. Olha que P que essas pessoas fazem, que elas vendem. Aí você vai ver o conteúdo do que elas chamam de pregação, é uma brincadeira, uma palhaçada. Cumprindo-se a profecia de Charles Spurgeon. Nos últimos tempos, nós, ao invés de pastores apacentando ovelhas, teremos palhaços entretendo bodes, que é gente que faz rir, que é gente que faz se emocionar. E bodes são pessoas que não nasceram de novo, fingindo que são crentes e recebendo promessa. Lamentações 5, forçaram as mulheres em Sião. O seu povo não age que nem prostituta, do ponto de vista da religião, trocando de Deus desse jeito que vocês trocam. Em cada árvore, em cada bosque tem um Deus diferente do engano, que vocês acham que faz prosperar e que faz a terra produzir, sendo que a terra produz quando você obedece a Deus. Ele manda chuva. Quando Deus vai multiplicar, ele diz, Senhor Jesus diz: eu te louvo, Pai, porque és tu que faz a terra produzir o pão. Forçaram as mulheres, os príncipes foram enforcados e os meninos caem debaixo das cargas. Consegue imaginar teus garotinhos carregando cargas? Você
morto na guerra, e as mulheres abusadas na rua, as mais belas levadas para o harém do rei. Era essa a realidade. E aí o profeta ora: converte-nos, Senhor. Converte-nos a Ti, nos ajuda. Nosso coração é horroroso. Eu acho lindo em Jeremias que ele foi convidado pelo rei da Babilônia, disse: vem para cá que eu cuido de você, porque eu sei que o teu Deus foi que me trouxe para cá. O rei da Babilônia se converte, o rei de Israel duro de coração não. O rei da Babilônia diz: vem para cá, e Jeremias fica com o povo pobre, ele fica com as pessoas simples. Eu me lembro de cantores que diziam: leva-me onde ninguém quer ir, leva-me ao coração ferido, quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Só que depois que passa um tempo, esse povo não canta por menos de 120 mil, 50 mil, esse mesmo povo que canta isso, esse mesmo povo. O que acontece conosco? Que o próprio sistema que se chama noiva nos seduz e rouba o nosso coração. O que acontece? Que o tempo que era por amor, o tempo que era por amor às almas, que queria viver um chamado para Deus, aquilo vai embora quando começa a entrar grana e fama, e as pessoas já não dizem mais o que tem que dizer. Por que eu não posso ser rejeitado pelo meu Cristo, quando o sistema fecha a porta para mim, e eu tenho que fazer uma escolha? Esse povo fez uma escolha errada. Juízo sobre a família, sobre os filhos, sobre a vida espiritual, sobre a vida financeira. Sabe o que eu trago aqui para nós? Existem relacionamentos na nossa vida que vêm como laço. Eles vêm para corroer os princípios. Eles entram como se fosse gente boa no seu convívio, e eles vão corroendo os princípios. Porque é muito difícil conviver com pessoas e estar toda hora rebatendo coisa errada. É muito chato ser chato. Só que aquilo que você tolera vai virando normal. Os meus filhos vão acabar ouvindo aquilo dentro da minha casa, nos ambientes que a gente vai, e vai achando normal. Não pode ser assim. A história do povo de Israel: a gente não quer Deus, não, a gente quer um rei tipo essa galera aí. Sabe o que Deus disse? Não é a ti que estão rejeitando, Samuel, é a mim. Eles querem um rei. Deixa eu te contar o que vai acontecer. Vocês querem um rei para me tirar de cena, né? Então olha só, esse rei vai ter um serviço público tão caro que a vida de vocês aqui dentro vai ser igual de escravo. As filhas vão virar padeiras e concubinas, os homens vão para o exército, e tudo que vocês produzirem ele vai pegar a parte dele para sustentar o palácio real dele. Vocês querem isso? Queremos, nós queremos, porque é melhor ser escravo de um cara do que ter que obedecer a Deus, que é mais difícil. A gente prefere botar a confiança no cara. E aí o povo começa a perder a liderança, o rei perde a mão e começa a fazer aliança com os povos. Manda a tua mulher para cá, eu mando a minha para cá, manda aqui a tua cultura para cá. A globalização do nosso mundo é para diluir as culturas sob o nome tolerância. Sabe o que eu ouvi outro dia do Espírito Santo? Tolerância é uma religião muito perigosa. Vai chegar uma hora que a tolerância vai ser tanto que nenhum princípio mais vai ser respeitado. A busca pelo sucesso, a corrupção política, olha a história de Israel: corrupção política, idolatria, promiscuidade, e aí começa, Fabinho, a entrar ocultismo pesado. O livro de Ezequiel vai falar melhor disso. Promiscuidade e ocultismo pesado, feitiçaria. Você consegue imaginar, querido, a tua princesa sendo jogada no fogo para que você tenha mais grana? É um nível pesado, né? Ah, Deus do Antigo Testamento é mau. Não é o povo que é mau. O Deus do Antigo Testamento é mau. Deus é imutável. Corrupção total e satanismo aberto. As ruas eram cheias de imagens de demônios, até o ponto de negar a Deus abertamente. Mas o culto ainda estava lá. Não acabou a reunião. Consegue entender? Não acabou a reunião, a festa ainda estava lá. É como se os crentes se reúnem hoje. Ninguém hoje é bobo o suficiente de botar uma carranca de uma mão, alguma coisa assim. Mas você corrompe o culto quando você corrompe a doutrina, porque a imagem de Deus é o caráter de Deus que está na Escritura. Quando você corrompe a Escritura, você muda o caráter de Deus e você começa a cultuar um outro cara.
Um outro cara. Personagens desse cenário de engano, falsos profetas, a Escritura vai dizer, foram depressa, eu nem mandei e eles foram depressa. Outros, os sacerdotes. Então, quando era normal, o sacerdote se corrompia depois do rei. Primeiro corrompia o rei, o sacerdote ficava pregando para o povo, depois o sacerdote se corrompia, aí alguns profetas corrigiam o sacerdote, chamavam de volta. Chama o rei de volta, chama o sacerdote de volta. Agora o rei, como um falso pastor, sabe o que essa gente faz? Eles não aceitam ouvir a verdade, então eles se cercam só de gente falsa. Já viu isso? Quem diz a verdade é repelido, só se cerca de gente falsa. Olha a armadilha que o cara faz para ele, Mateus. Gente falsa é quem vai puxar teu tapete depois. E é isso que vai acontecer. Armadilhas de dentro, armadilhas de fora. Políticos corruptos, líderes corruptos, ocultismo. Agora os falsos profetas ganham o coração do rei, eles assistem na presença do rei e ficam dizendo adivinhações de engano para massagear o ego do rei, porque deixando o rei feliz entra mais grana, né? Aí o pregador vai na igreja, ele quer deixar o pastor feliz ou não? Tem oferta, tem passagem de avião, tem hotel, tem os novos convites, tem o network, né, varão? O network do meio gospel, é assim que funciona. E aí, quando esse povo é confrontado, ou quando eu e você somos confrontados, o que a gente faz? Quando um homem de Deus se percebe em erro e ele é confrontado, ele diz o que Judá disse quando pegou a mulher do filho dele, sem saber. A ficha caiu e ele diz assim: nossa, ela é mais justa do que eu estou errado e ela está certa. Agora, quando você confronta um ímpio, ao invés de mudar o coração, ele aprimora a dissimulação. Ele aprimora para nunca mais ser pego nisso. Olha só, quando alguém é pego e confrontado, ele esconde. Aí o livro de Jeremias vai mostrar o povo dizendo assim: esse cativeiro não é culpa nossa. E vão dizer o ditado da época: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram, por causa da questão da maldição hereditária que cria o povo hebreu. Porque quando Moisés sobe no monte, ele tem uma revelação de quem é Deus, ele vai voltar dizendo quem é Deus a partir do que ele viu. Deus forte, longânimo, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, e faz misericórdia aos que obedecem até 1000 gerações. Então esse Deus bíblico, ele está sempre dizendo: vou castigar a iniquidade dos pais todos de vocês, que é uma referência a gerações, em vocês que continuam no mesmo pecado. Aí quando um se arrependia, o Senhor tirava a mão e deixava a conta para lá. Aí o próximo se corrompia, aí o Senhor vai trazer toda aquela iniquidade. Jesus, quando vem, ele diz: o sangue desde o justo Abel até Zacarias, que foi morto entre o pórtico e o altar, vai cair nessa geração aqui. Anos 70, destruição total de Jerusalém. Então alguém confrontado primeiro esconde. O que é bonito publica no Instagram, né? Mas as contas de um sistema religioso, o custo de um evento pago e cobrado, e os pecados ocultos não esconde. E quando aparece, ele mente. E quando mente e não dá para mais mentir, ele nega, ou contra-ataca as pessoas, ou debocha, ou foge do assunto, ou se vitimiza, ou manipula, ou suborna, se for o caso de um juiz ou de um pastor, para ficar quieto. Tem pastor que cobre estupro, porque o estuprador é parente do cara que banca o sistema dele. Ou manda matar, ou faz feitiçaria, ou manda cair um helicóptero, ou jogar o carro para fora da estrada com algum acidente. São várias coisas. Paga um juiz superior aí para dar uma sentença para nós. É assim que funciona. Mas no dia do Senhor, quem estará acima do Senhor para alguém subornar? Quem vai estar acima do Senhor para subornar? Então olha como é que Deus trata a sua igreja. Primeiro ele envia a sua palavra e diz: se posicione sobre isso, que eu quero exercer misericórdia e cumprir promessas. Aí quando o povo desobedece, o texto bíblico dirá na boca de Paulo: o Senhor manda disciplina para aproveitamento. Quando as pessoas desobedecem, o Senhor corrige, mas depois aquilo produz um fruto pacífico. Amai a disciplina e a correção.
Se estáis sem disciplina, sois bastardos e não filhos. Deus vai avisando. Aí tem a disciplina na igreja, mano Jorge. Se alguém pecar, vai conversar. Se não te ouvir, chama 2 testemunhas. Se não te ouvir, chama a liderança da igreja. E se obstinadamente decidir que vai viver errado, anátema, fora da comunhão. Trata como gentil ou qualquer pessoa. E nessa sequência de ser disciplinado por Deus pela igreja e não ouvir, é que está escrito aquele texto, que 2 ou mais concordarem, ali eu estou. Se tiver um ou outro reunido em meu nome, ali eu estou. Está falando da disciplina, e não que o Espírito Santo está presente quando o crente ora junto. Está falando da disciplina. A disciplina que a igreja aplicar, eu estarei lá. O texto, na verdade, é sobre isso. E aí o Senhor diz assim: depois de muito tempo eu avisando, vendo essa má vontade de vocês em obedecer, cauterizo a sua mente, e eu te entrego as suas próprias paixões, e é uma disposição mental reprovável para que você mesmo vá para a abominação. Por isso o Pai Nosso vai dizer: Senhor, não nos induzas à tentação, não nos induzas à tentação. A mente cauterizada é uma mente que não pode entender. Quantas vezes eu quis reconciliar pessoas que eram amigas, que eram parentes, que eram casais, e ouvi o Espírito Santo dizendo assim, para. Às vezes eu ouvi ele dizer, cala a boca. Às vezes ele dizia assim, eles não podem te entender. Porque para mim, garotinho, novo convertido, querendo a paz em todos os ambientes, eu achava que reconciliar era sempre à vontade. Mas quando alguém está obstinado, chega uma hora que ele está tão preso naquele pecado abusivo, que é melhor que se afastem para cessar o abuso. É melhor se afastar. Eles não podem te entender. Eu sou um explicador de coisas, sou professor, sou pregador. O que eu faço da vida é explicar coisas para as pessoas entenderem. Aí Deus diz assim, eles não podem te entender. Jesus vai dizer assim, Fabinho, vocês são incapazes de ouvir a minha palavra, porque o diabo é o vosso pai. O diabo é o vosso pai. E aí depois da cauterização de mente, espíritos malignos dominam a pessoa. Você já foi em casas onde as pessoas vivem com demônios? Você já esteve em ambientes onde as pessoas têm demônio dentro de casa e você vai orar, tem sempre uma presença ruim? São pessoas que estão debaixo do domínio, do controle de espíritos malignos, como aconteceu com o rei Acabe e com o rei Saul. Os conselheiros também, pessoas que cercam às vezes você, quando você está em pecado e te dão conselhos para o mal, como acontecia com os reis. Sabe qual é o próximo passo, Mateus? A blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia? Não é falar em línguas da parte do diabo sem saber que está amaldiçoando o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando o Senhor manda os seus homens, manda a pregação e fala para as pessoas saírem de pecado, e as pessoas reagem dizendo, você está falando da parte do diabo, você tem demônio, atribui ao diabo aquilo que é o Espírito Santo, dando as últimas chances. E por fim, o engano escatológico. Quem vai cair na mão do anticristo, segundo o apóstolo Paulo? Porque não amava a verdade de Deus para lhe dar em glória, Deus lhes envia a operação do erro, para crerem na mentira, porque não amava a verdade de Deus. Fará sinais, milagres e maravilhas, e enganarão a muitos. Repentina destruição final. Essa é a história. E por que eu estou falando de escatologia em cima de Lamentações? Porque assim como o livro de Lamentações e aquele povo de Israel não teve um final feliz, o livro de Apocalipse não fala de um final feliz. E o livro de Apocalipse não tem um final feliz para a maioria das pessoas. Então o que nós deveríamos estar fazendo como igreja? Nós deveríamos usar toda a nossa energia, todo o nosso fervor de fé, toda a nossa oração e nossos recursos financeiros para alcançar pessoas que não estão alcançadas, mas toda a nossa energia e recursos servem para manter o nosso circo com ar-condicionado, com show, em mais uma campanha de libertação, mais uma palavra de vitória, mais um estudo, mais um tratamento para casais, mais uma palavra profética, mais uma campanha sobre como ganhar grana, barganhando com Deus, e mais um cenário
de vida financeira, onde o falso profeta de fora entra em acordo com o pastor de dentro para tomar a grana dos membros, ensinando eles a barganhar. Isso é igreja hoje, na maioria dos lugares, infelizmente. Aí quando você vai pregar para alguém, a primeira barreira que você chega é que ela está possuída por espíritos malignos. Às vezes você está pregando e a pessoa não está te escutando, não está entrando. Uma vez tive um sonho onde Deus direcionava, uma época que a gente estava pregando para satanistas, e eu estava pregando com um satanista, tentando ajudá-lo, porque ele já tinha crido em Cristo. E quando eu ia falar com ele, ele disse: calma aí, Lauro. Aí ele fazia assim, abriu uma porta que só ele via, estava invisível para ele. Abriu uma porta diante dele assim. Ele disse: agora pode falar, porque um demônio botou uma barreira e não estava escutando o que você estava falando. O inimigo rouba a semente. Nos ambientes de engano tem espíritos malignos bloqueando a mente das pessoas, cauterizadas e dominadas por espíritos malignos. É preciso às vezes orar e jejuar e se santificar mais, para enxergar em que nível em que camada de dominação as pessoas estão. E quando você vence essa camada dos espíritos por causa da intercessão, você encontra um cérebro cheio de sofismas e um coração duro que ama o pecado e cheio de argumentos para rebater a palavra. A Bíblia vai dizer que são sofismas, mas a palavra de Deus é apta para destruir os sofismas e todo o argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então você entra com essa palavra e se o coração abrir, a mente abre. Se o coração abrir, a mente abre. Se você abre a porta do coração, a caracterização começa a cair e você começa a derrubar os sofismas. E digamos então que a pessoa decide caminhar, decide andar na presença de Deus. Os maus hábitos dela estão lá, ela tem que ser discipulada. O inimigo começa a armar tentações para ela voltar. É uma guerra por uma alma, uma guerra por uma pessoa. Hábitos ruins, espíritos malignos, ambiente da casa da pessoa desfavorável. Estão entendendo a mensagem, queridos? É uma batalha igual a daquela nação na nossa vida pessoal e na igreja de hoje. Para concluir a mensagem, Cristo no livro de Lamentações, assim como Cristo, Jeremias sofre o dano sendo justo. Assim como Cristo, Jeremias intercedeu. Assim como Cristo, Jeremias foi deixado, negado e preso pelo seu povo. Assim como Cristo, ele lamentou: ah, Jerusalém, como no capítulo 1 de Jeremias: ah, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedreja aqueles que eu te envio. Jesus entra em Jerusalém e lamenta, enquanto o povo adorava. Está entendendo? O povo adorava e Jesus estava lamentando o fim deles. A reunião estava acontecendo, tinha culto. Mas no final da semana, vocês iam ver só. No final da semana, Jeremias torturado e preso, os profetas mortos. Quando Jesus vem, ele conta a história por meio de uma parábola, dizendo: tinha uma vinha, e o Senhor arrendou a vinha, só que o povo quis a vinha para si, e cada vez que alguém vinha cobrar a propriedade da vinha e o seu fruto, a galera queria pegar para eles, os reis e os sacerdotes. Hoje os pastores tratam a igreja como deles, empresa deles, é o sucesso deles. Quando alguém sai debaixo de maldição, de ataque, de difamação, de oração contrária. Aí o Senhor Jesus na parábola fala assim: Fabinho, mataram os servos, então vou enviar meu filho, que o meu filho eles vão respeitar, né? Aí olharam e disseram: esse é o filho, o herdeiro? A gente mata o herdeiro e fica com tudo para nós, então. Mateus 21, Marcos 12, Lucas 20. Ainda concluindo, escatologicamente, assim como no livro de Jeremias, haverá mais perdidos do que salvos. Assim como no livro de Jeremias, mais final não feliz do que final feliz. Assim como no livro de Jeremias, o povo de fora vem para destruir, como vem a Babilônia. E como no seu país está sendo entregue para a gente aí fora, é só você estudar o que está acontecendo. Perdição e juízo final, antes da manifestação dos eleitos no fim, dos remanescentes. E um inferno e repentina destruição. Repentina destruição. E as lideranças do livro: sacerdote, profeta e rei,
corrompidos, e poucos profetas remanescentes ainda justos sendo perseguidos. Quem persegue o povo de Deus na história? Ou o Estado, então a igreja fica purificada, porque ímpio sem vergonha na cara não quer ser da igreja quando só tem perseguição. Então a perseguição do Estado purifica institucionalmente. Agora, quando o Estado faz aliança política com a igreja para comprar voto, e em troca de terreno, em troca de investimento para construir igreja, então agora quem persegue o evangelho verdadeiro são os pastores corrompidos que querem calar a boca dos verdadeiros profetas. Por que os pastores fariam isso? Porque quando você alivia a pregação contra o pecado, a igreja enche. O ímpio vem para a igreja, porque lá se fala de riqueza, de prosperidade, lá tem network de sucesso e tudo mais. Fechando a conta aqui, e o povo daquela época? Corrompido teologicamente por avareza e pelo engano da prosperidade, da mesma forma, tratando a igreja como comércio. Como disse o apóstolo Paulo, farão negócio de vós. Paulo diz: eu sei que depois da minha saída sobrevirão lobos que não pouparão o rebanho. Que mais? Idolatria, ocultismo, envolvimento com política. A idolatria dos crentes não é com imagens de escultura, é com cantores, pregadores que são a causa de se lotar eventos, e com teólogos, com falsos profetas do passado e do presente. Os falsos profetas que criam a teologia das denominações, que está acima da escritura desses ambientes. E alguns de fé reformada, só que não com nome de profecia, com nome de exegese, mas eles estão acima das escrituras nesses ambientes. E ainda, perversão sexual, maldade, deslealdade, falta de amor pelos necessitados, falta de respeito pelos idosos. Esse é o contexto da igreja de hoje, na política, no povo, no remanescente e nos juízos. Porventura, quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? Esse povo que fala de vitória está falando que vai ter um grande avivamento. O que a Bíblia diz é que antes da vinda do Senhor haverá apostasia, que não é o fim das reuniões. As reuniões aumentam em número e em frequência. Hoje a gente tem estádios sendo lotados, mas a verdade do Evangelho não é pregada. O nome disso é apostasia. Novas teologias, novas doutrinas, a ponto de negar o Cristo que o salvou. É isso que vai acontecer na vida do Senhor. Estejamos prontos. Eu não sou uma pessoa negativa, viu, gente? Eu não sou uma pessoa que só pensa coisa ruim. Eu acho que é positivo você ter uma alma saudável, não amarga, pensar coisas boas. Mas a alucinação de falar o bem quando está mal, de dizer isso aqui é o céu quando é o inferno, de dizer está vindo coisa boa quando está vindo coisa ruim, isso é delírio, viu? Isso é delírio. Sabe, Fabinho, aqui eu comparo a presente geração. Imagina uma festa numa grande mansão, só que lá na cozinha está pegando fogo. No salão de festas não. No salão de festas está todo mundo dançando, brincando, bebendo e se amassando, quando deveria estar buscando e orando. Nos quartos em cima a escadaria já pegou fogo. Alguns já estão morrendo queimados lá. Mas no salão de festa, onde estão os mais ricos, está todo mundo brincando. Alguém começa a sentir o cheiro da fumaça e manda avisar que algo está estranho. Não, isso aí não é importante. Mas olha lá, tem gente queimando. Enquanto não for nós, segue a festa. Na última hora, quando o fogo estiver vindo, assim, a gente abre a porta e sai. Mas não precisa parar a festa por causa disso. Só porque tem gente perecendo, assim é a igreja evangélica. Ela acha que vai abrir a porta, só que ela não sabe que o fogo vai pegar da porta para dentro também. Ela não sabe que a porta vai fechar por fora como a Arca de Noé. Ela acha que no final vai dar tempo. E não vai, porque Deus não é otário. Vou fechar aqui, eu prometo que vou fechar aqui. Eu tive um sonho, cara. Nem todo sonho é revelação, mas a gente sabe quando é. Eu estava entrando num lugar que tinha uma festa. Aqui, à entrada do evento, tinha uns crentes comendo e conversando. Tinha um que eu conhecia. Lá adiante, uma tenda branca, onde as pessoas estavam pulando e dançando sensualmente ao som de uma música. É uma festa. E aí soou lá fora a trombeta.
era a vinda do Senhor. E aí essas pessoas que estavam na tenda saíram correndo desesperadas, como se fosse um incêndio. Saíram correndo desesperadas, atropelando umas às outras. E eu ouvi algumas pessoas dizendo assim: eu vou procurar o meu pastor e ele vai me ajudar. Elas saíram pela porta do evento aqui, ó, e elas estavam indo numa rua como se a salvação fisicamente fosse chegar lá, onde o Senhor estava. E quando elas chegavam aqui, ó, elas diziam: vai dar tempo, vai dar tempo. Só que vinha um peso tal sobre elas que elas sabem quando você tenta correr, não consegue sair do lugar. Já teve sonho assim? Em algo segurando, elas faziam muita força, não conseguiam chegar. Elas achavam que dava tempo. Uma voz soou, uma voz profética soou e citou o versículo: quem é santo, santifique-se mais, e quem é sujo, suje-se mais. Apareceu um ser enorme, assim, como um lobo, que era como se fosse um demônio. Ele tinha um barril desses de madeira, tipo aqueles do desenho do Pica-Pau, e dentro tinha um vômito. A cor era um vermelho, como se fosse um sagu, só que avermelhado. E era vômito, ele fazia assim. Depois que a voz disse: quem é sujo, suje-se mais, ele jogava aquilo nas pessoas e a porta fechava e eles não eram salvos. A mensagem profética é: quem acha que vai deixar para a última hora e lá na última hora vai conseguir ser salvo está equivocado, porque não é assim que funciona. A Bíblia diz que aquele que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz será quebrantado repentinamente, sem que haja cura. É repentino, vai dar tempo, entende? Se as pessoas soubessem que dia Cristo vem, elas se arrependiam na manhã do mesmo dia. Mas não é assim. Você e eu não podemos nos arrepender sem o Espírito Santo. Não é uma coisa que eu faço sozinho. Eu não consigo deixar o pecado sozinho. Eu não consigo me converter sozinho. Eu não consigo nascer de novo sozinho. Eu não consigo me arrepender sozinho. Eu preciso dele. E se a porta da oportunidade estiver fechada, já era. Essa é a mensagem. Sabe qual é a mensagem do Evangelho? O Senhor anuncia a todos os homens, em todos os lugares, em todas as épocas, que se arrependam. Essa é a mensagem bíblica. É chata? Pode ser, mas essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Hoje nós vamos ter a ceia do Senhor. Vamos ficar de pé. Como você pode estar num salão de festa